Olá, meus amigos. Meus amigos, como é importante o poder do arrependimento e como é importante o poder do agradecimento. Naquele tempo, Jesus andava mais seus apóstolos e ia Jesus com o seu povo e passando pelo um caminho, ao lado do caminho, viu um homem, mas a sua família plantando um grande roçado, muita terra arada e aquele homem plantando aquele grande roçado. Então Jesus parou sem se identificar e perguntou àquele homem: filho, o que plantas? O homem foi e respondeu: milho e feijão. E Jesus respondeu: milho e feijão dará com abundância. E continuou seu caminho, né? Chegando mais na frente, encontrou outro homem, esse estava só, plantando seu roçado. E Jesus parou e perguntou: filho, o que plantas? Ele, com grande arrogância, com grande ignorância, respondeu: estou plantando pedra. Jesus respondeu: pedra dará com abundância. Então seguiu Jesus com seus apóstolos, com seu povo que o seguia, pregando o evangelho e curando todos aqueles que nele o criam, né? Então, na sua volta, Jesus passou de volta pelo mesmo caminho. E chegando no roçado do dito homem que disse que estava plantando pedra, o roçado era só pedra, estava virado em pedra. E o homem sentado em cima de um lajeiro de pedra, chorando. Jesus chegou perto dele e perguntou: por que choras, filho? Ele levantou a cabeça e conheceu que Jesus era aquele homem que perguntou o que ele plantava, e ele, com grande arrogância, lhe respondeu mal. E disse assim, sem conhecer que era Jesus, disse assim: Senhor, o Senhor passou aqui e me perguntou o que eu plantava. E eu, com grande arrogância, lhe respondi mal, dizendo que estava plantando pedra. E está aí o resultado, só nasceu pedra. E estou aqui para lhe pedir perdão de todo o meu coração. Jesus olhou para o homem e disse: estás perdoado. Estás perdoado, filho. Queres me seguir? Ele disse: com certeza, Senhor. E largou tudo e seguiu a Jesus. Quando chegou mais na frente, encontrou o homem que ele tinha perguntado o que ele plantava. Aí ele tinha lhe respondido que estava plantando milho e feijão. Então encontrou o homem com sua família numerosa, o roçado com bastante feijão e bastante milho mesmo. Uma plantação grande. E nessa hora, Jesus parou e disse para ele: parabéns pela plantação. E o homem olhou assim, levantou a cabeça, olhou assim para Jesus com o seu povo que o seguia e não falou nada. E Jesus continuou. Quando chegou lá na frente, Jesus parou e pediu para Pedro voltar e perguntar àquele homem do grande roçado, que estava com a sua grande colheita, se queria o seguir. Então Pedro foi lá, perguntou, e o homem disse: não quero seguir não. Eu tenho muito o que fazer, não vou perder meu tempo com
um bando de desocupados que não tem o que fazer, que andam só perambulando. Então, quando Pedro chegou, que contou a Jesus o que o homem tinha falado, o roçado do homem virou novamente em terra arada. E está aí, meus amigos, o poder do arrependimento de coração e o poder do agradecimento. Aquele homem que se arrependeu de ter respondido mal a Jesus, dizendo que estava plantando pedra, se arrependeu de coração e seguiu a Jesus. E aquele que viu que Jesus tinha lhe dito que ia dar muito feijão e muito milho com abundância, ele não agradeceu e junto com sua família fazendo a grande colheita, subiu a cabeça e pensando no bom dinheiro que vinha pela frente. Além de não agradecer a Jesus, ainda disse que não o seguia porque tinha muito o que fazer e não ia seguir um bando de desocupados. Então, o moral da história, meus amigos, é essa. Se você fez alguma coisa que desagradou muito a Deus, então se arrependa e peça perdão. E se você pediu uma coisa a Deus e Deus lhe deu, então, meu amigo, agradeça muito a Deus de coração por ter alcançado aquilo que você pediu, tá certo? Então tem muita gente que não quer pedir o perdão e tem muita gente que recebe o que pediu a Deus e depois não agradece. Então valeu, meus amigos, mais uma história do Canindé Boiador. Um abraço a todos. Valeu!